demorou um pouquinho, né, de se cuidar e a água foi embora, né? Eu fui mais ligeiro do que ela. Glória a Deus. Aleluia. Um pouquinho nervoso para variar, mas é com muita satisfação que estou aqui. Aceitei o convite aqui para estar trazendo a palavra nesta noite. E creio eu que mais ou menos um mês atrás eu falei algo aqui e Deus colocou no meu coração e eu vou trazer a palavra. Eu vou falar um pouquinho sobre relacionamento. Glória a Deus. Glória a Deus. 2 Reis 4. Vamos ver se eu fiz o dever de casa direito, né? Glória a Deus. Amém? 2 Reis 4. Primeiro. Em 2 Reis 4, primeiro, conta a história de uma viúva, que diz assim: e uma mulher das mulheres, dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar meus 2 filhos para serem servos. Até aí, igreja. Amém? Glória a Deus. Meditando, irmão, nessa palavra, eu venho a entender que tipo de relacionamento esta mulher tinha com Deus, ou o marido dela tinha com Deus. Porque quando ela chega e aborda o profeta, o argumento que ela usa é que o marido dela era servo e temia ao Senhor. E ela era serva, ela temia ao Senhor. Mas ela buscou, diante de uma dificuldade, que não é errado a gente buscar a Deus diante da dificuldade, a gente vai buscar auxílio no local certo, aos pés do Senhor. E ela chegou ao profeta com esse argumento, que o marido tinha morrido, que os filhos iam ser levados para pagar uma dívida. Então o profeta perguntou a ela o que ela tinha em casa. E ela falou que não tinha nada, só tinha um pouco de azeite. Então ele falou com ela para ir procurar os vizinhos. Então ela já tinha vizinho. Ela tinha casa, tinha 2 filhos. E o milagre foi em cima disso. O azeite se multiplicou. Ela alcançou o milagre? Alcançou. Alcançou a bênção de Deus que ela tanto procurava. Mas eu entendo que o milagre chegou até ela através do marido dela. Porque o marido dela servia ao Senhor e era temente ao Senhor. E Deus honra quem o serve. Deus honra quem o teme. E Deus não ia deixar a descendência do teu servo passar necessidade. Ela alcançou a bênção de Deus. E ao alcançar a bênção de Deus, não mais se fala dessa mulher. Foi um relacionamento momentâneo. Ela alcançou o que ela queria. Ela buscou o que queria e ela alcançou de Deus. E ao alcançar de Deus, eu vejo aqui que ela esqueceu de Deus. Esqueceu de buscar mais. De estar na presença de Deus. Buscar um relacionamento firmado com Deus. O relacionamento dela foi momentâneo.
diante de uma dificuldade. De que forma nós estamos buscando a Deus? Qual tipo de relacionamento que nós estamos firmando com Deus? Um relacionamento de interesse, só na hora que a gente está com dificuldade, só na hora que a gente está precisando de algo, que a gente quer muito algo, quer um emprego melhor, um salário melhor, é que a gente vai buscar a Deus? Não é esse tipo de relacionamento que Deus quer que nós tenhamos com Ele. Temos que buscar de Deus, ter um relacionamento sincero, uma história com Deus. Mais adiante aqui, essa história aqui é contada do versículo 1 ao 7, mas no versículo 8 conta a história de uma outra mulher que buscou esse mesmo profeta, foi até esse profeta, mas ela não pediu nada a esse profeta, ela simplesmente ofereceu, ela doou a esse profeta. Ela chamou o profeta para que fosse se alimentar em sua casa. E aí ela começa um relacionamento. Uma história com Deus. Um relacionamento firmado, vindouro. Então ela chama esse profeta para ir até sua casa para comer pão. E ele foi, aceita o convite. Creio eu, imagino eu, que ele já foi pensando, sei lá, que alguma coisa para ele resolver. Mas não tinha, ele só se alimentou. Em seguida ela pede, conversa com o marido e faz ali um quarto, uma casa, um puxadinho para esse homem de Deus. Porque ela vê Deus naquele homem. Ela fala para o marido que ali é um homem de Deus. Ela fazendo para este homem, para esse profeta, ela está fazendo para o próprio Deus. Então ela começa a estabelecer um relacionamento sem interesse nenhum. Tanto é que quando ela foi abordada por este profeta, diante da bondade que ela fez por ele, que está fazendo por ele, ela é abordada e ele pergunta a ela o que é que ela precisa. E ela simplesmente disse que não precisa de nada. O que ela estava fazendo de coração limpo, pelo prazer de fazer e de agradar a Deus. Agradar a Deus, irmão. Porque Deus já fez muito pela gente. Agradar a Deus sem interesse. Sem um interesse assim material. A maioria das vezes que colocamos o joelho no chão era para pedir algo a Deus. Mas temos que nos ater a botar nosso joelho no chão simplesmente para agradecer. Só o fato de a gente estar vivo, só o fato de Deus ter nos tirado da onde nos tirou, estar aqui na presença dele, é motivo para a gente estar agradecendo. Os livramentos que Deus nos dá é motivo para a gente estar agradecendo. Agradecer dia e noite sem cessar. E assim foi. O profeta perguntou a ela: o que é que você precisa? Ela disse: nada, não precisa de nada. Mas o moço que andava com o profeta falou: ela não tem filho. E o marido dela já é velho. E a bênção chegou até ela. Ela pediu e ela disse: não pediu filho. Mas a bênção chegou até ela. Ela foi abençoada com um filho. Ela não pediu nada. Mas Deus abençoou. Deus sondou o coração dela e viu que ela precisava de um filho. E Deus deu um filho a ela. No decorrer do tempo, uma dor de cabeça afetou esse menino. E o pai do menino, ele estava com o menino, com o pai trabalhando. E quando ele passou mal, o pai pegou, falou: leva para a mãe. Só que chegou lá, deu ruim. Deu ruim, o menino morreu. Ela não se alarmou,
Pegou o menino, foi lá no quartinho que ela fez para o profeta, deitou o menino na cama do profeta e não falou nada. Chamou o moço, mandou, fala para preparar uma condução, que eu vou falar com o profeta. Ele até estranhou. Ela nem para o marido falou que o filho tinha morrido. Só falou que ia falar com o profeta, que tinha que falar com o profeta. Ele ainda perguntou, mas hoje é tal dia e tal, por que vai falar hoje? Eu não tenho dia para falar com o profeta. Imagino eu que ela falou isso, porque ela tinha um relacionamento com o profeta. E ela foi. E de longe, o profeta viu. Vem ela, vem aquela mulher, alguma coisa aconteceu. Ele já imaginou isso, já mandou o moço ir perguntar a ela o que é que tinha acontecido com ela. Se ia bem com o marido, se ia bem com o filho, se ia bem com ela. Ela disse, vai tudo bem. Porque não adiantava ela falar para o moço o que tinha acontecido, porque quem ia resolver era o homem de Deus. Ele é quem ia resolver. E ela chegou lá, se jogou aos pés do profeta, agarrou no pé dele e disse, eu não te pedi filho, o menino morreu. Contou a história para ele. E ele pegou, mandou o ajudante dele ir lá, vai lá e faz isso, pega meu cajado, coloca sobre o menino e pronto. E ela falou, olhou para ele e falou assim, sem você eu não saio daqui. O negócio é com ele, quem vai resolver é ele, não é o outro. Tanto é que ele foi, fez o que foi dito para fazer e o menino não ressuscitou. Olha o relacionamento firmado. Mas quando o profeta chegou, o menino ressuscitou. O menino ressuscitou. Segundo milagre. É Deus cuidando. Coisa da gente que se relaciona com Deus, Deus cuida da gente. Quando a gente tem um relacionamento sincero, verdadeiro com Deus, Deus cuida da gente. Deus protege a gente. Não precisa a gente pedir. A gente simplesmente tem que ter um relacionamento, firmar um relacionamento sincero com Deus. Um relacionamento verdadeiro com Deus. Tudo que Deus quer é que a gente se relacione com Ele com sinceridade, com respeito, com obediência. Esse é o relacionamento que Deus quer que nós tenhamos com Ele. Um relacionamento de gratidão, sem interesse a bens materiais. Essa história me chamou muita atenção, irmão, por causa que a gente vai meditando e vai observando o que Deus verdadeiramente está mostrando, que Deus quer que a gente faça. Que a gente crie um relacionamento sincero, que Ele vai cuidar da gente. Ele vai cuidar de cada um de nós. Quando a gente abre nosso coração para Ele, sem interesse, só de agradecer pelo fato de estarmos vivos, respirando, com saúde. É o que Deus espera de cada um de nós. É o que nós devemos fazer para Deus. Não só botar nosso joelho no chão para ficar pedindo. A gente vai mais adiante aqui na história e a gente vê aqui no capítulo 8, como é o cuidado de Deus. O relacionamento ali está firmado. Já está firmado ali. E Deus está cuidando dessa mulher. E aqui no capítulo 8 está dizendo, o profeta chega para essa mulher e diz, fala assim, e falou Eliseu, aquela mulher cujo filho
ele ressuscitara, dizendo: levanta-te e vai, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá a terra por estes anos. Olha o relacionamento que ela fez com Deus. E Deus agora está protegendo ela. Antes da fome chegar, ela já foi avisada para ela cair fora. Ó, a linha vai embora porque o bicho vai pegar aqui. A fome vai pegar, o bicho vai pegar. Então chegou a proteção até ela. Deus cuida, irmão. Então Deus já levou, ela já saiu dali, levou a informação para ela, ela saiu dali e foi para outra terra. E lá também Deus cuidou dela. Que a história aqui vai dizer que após 7 anos aproximadamente, ela retorna. E encontra o moço conversando com o rei sobre a história dela. Só que nesse tempo que ela esteve fora, ela já tinha perdido casa, já tinha perdido tudo. Mas está lá conversando sobre ela. E quando o moço vê, aponta, mostra ao rei. É essa moça aqui que eu estava falando, ó, o menino aqui, ó, que foi ressuscitado, a família dela aqui. Só que ela não tinha mais nada. E ela começa a conversar com o rei e tal. E o rei faz o quê? Olha como é a bênção de Deus. O rei pega e manda devolver tudo que ela tinha perdido. Tudo. E o que foi arrecadado também naquele tempo que ela esteve fora com as posses dela. Quando a gente se relaciona verdadeiramente com Deus, não precisa a gente ficar preocupado com bens materiais, com o que a gente perdeu, com o que a gente deixou de perder. Só deixa Deus cuidar de você, porque Deus vai cuidar de você. É fazer a vontade de Deus, fazer a obra de Deus e pronto. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A palavra de Deus já diz, e a história aqui está falando. A gente só tem que fazer o que Deus manda, que Deus ordena, criar esse relacionamento sincero, sem maldade, sem mágoa no coração, sem essa coisa pesada que a gente costuma ter o tempo todo. Cria-se um rancor assim de uma hora para outra e bota isso no coração. Mas a gente serve a um Deus. Deus não se agrada disso. Mas a gente medita, a gente lê, a gente estuda e esquece. Bate a amnésia, que o ser humano sofre de amnésia. Esquece de tudo que estudou, de tudo que lê, começa a fazer tudo ao contrário. Será que Deus está se agradando? Será que é um relacionamento verdadeiro que a gente está fazendo, que está criando, firmando ali com Deus? Como podemos fazer algo errado visando agradar a Deus? Não tem muita lógica. Vou pelo caminho torto, mas estou fazendo para agradar a Deus. E Deus vai estar se agradando disso. Por mais difícil que seja o caminho, é aquele caminho que Deus quer que você siga, porque aquele ali que Ele trilhou para você, que trilhou para mim. Não adianta a gente desviar, vou por aqui que vai chegar mais perto e lá vou agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. Não, mas já desviou do caminho. Já desviou do caminho.
para voltar para o caminho. Vai ter os apertos. Vai ter os apertos. Que Deus vai apertar para que volte para o caminho. Olha a história de Jonas. Vai, segue aqui, você vai ali para a grande cidade fazer isso. Jonas desviou do caminho, não quis ir. Na cabeça dele estava agradando a Deus, ia agradar a Deus porque queria que destruísse aquela cidade. Era a vontade dele, mas não era a vontade de Deus. Às vezes a gente, na maioria das vezes, se a gente não meditar, não buscar a sabedoria de Deus, a gente acaba fazendo as coisas erradas, visando agradar a Deus. Faz as coisas erradas. Estou fazendo isso aqui para agradar a Deus. Mas quando se parar 5 minutos e meditar no que está fazendo, e no que está lendo, vai ver que está fazendo tudo ao contrário do que a palavra manda, do que a palavra diz. Deus não opera em cima do erro. Deus não vai operar, Deus não vai trabalhar em cima da desobediência, em cima de erro, em cima de contenda, em cima de ódio. Deus não vai operar. Deus não vai fazer o extraordinário dele na nossa vida se a gente estiver agindo dessas formas. Não vai. A gente tem que parar, se consertar o quanto antes, a cada dia, a cada instante, a gente vem se consertando, meditando na palavra, buscando fazer o que é certo. Fez uma coisa aqui, mas para, medita, meu Deus, será que isso aqui está certo? Será que isso aqui está certo? Se uma pessoa fizer algo aqui, uma pessoa disser que está errado, eu vou dar uma paradinha aqui. Espera aí, vou analisar aqui. Posso até continuar. Mas se 2, 3 pessoas começam a dizer, não, o que você está fazendo aqui está errado, espera aí. Então, não é possível que todo mundo está errado, só eu estou certo. Não existe isso. Na minha cabeça isso não entra. Não entra. Se chegar aqui 5 pessoas e dizer, ó, isso aqui que você está errado, você está fazendo aí, está errado. Pronto, acabou. Porque vai estar errado. Não é possível que vai chegar várias pessoas e dizer, está errado, eu vou bater o pé. Não, está certo, está certo. É possível que o mundo todo, todas as pessoas que vão chegar até a mim, vai dizer a mesma coisa e eu vou insistir naquilo ali. No mínimo eu tenho que parar e observar os meus atos. Observar o que eu estou fazendo, da forma que eu estou fazendo e procurar consertar. No mínimo. Para que Deus venha se agradar da minha obra. Que Deus venha se agradar do que eu estou fazendo. Para que eu venha firmar meu relacionamento com Deus. Para que eu venha criar uma história com Deus. Esta mulher aqui, ela estabeleceu uma história com Deus. Não foi um momento. A primeira mulher fez um momento. Um momento que ela estava com dificuldade. Ela buscou, o milagre chegou até ela. Amém. Mas acabou ali. Quando a fome chegou, alcançou essa primeira mulher? Alcançou. A palavra aqui não diz, a Bíblia não diz, mas eu acredito que alcançou ela. Ela deve ter passado um pouco de dificuldade, porque ela ficou ali naquele lugar. A mensagem não chegou para ela, porque ela não estabeleceu um relacionamento vindouro com Deus. Mas Deus cuidou da segunda mulher, porque ela estabeleceu uma história. Ela chamou Deus para dentro da tua casa, para perto dela. Ela quis a presença de Deus ali, na casa dela, na vida dela. Qual o tipo de relacionamento que eu quero ter com Deus? Um relacionamento momentâneo, um relacionamento, uma história com Deus, um relacionamento vindouro.
Se eu quero um relacionamento vindouro, criar uma história com Deus, aí eu tenho que me policiar. Eu tenho que parar, escutar, ouvir as repreensões, ouvir as correções. É que eu falo direto com minha esposa. Eu não tenho problema com quando chega alguma reclamação para mim sobre a minha pessoa. Se chegou a reclamação, porque alguma coisa eu fiz de errado. Eu pergunto lá, peraí, aonde foi que eu errei? Primeira pergunta que eu faço. Aonde foi que eu errei? O que é que eu fiz de errado? Primeiro eu tenho que localizar o ponto X que eu errei. Para ali eliminar e não fazer mais. Processo, primeiro passo é esse. Ó, você errou, você está todo errado. Peraí, calma. Onde foi que eu errei? Está tudo errado, então vamos virar a página. Está tudo errado, vamos começar do zero. Para a gente acertar. Mas o importante é a gente reconhecer os nossos erros. Abrir os olhos também para os nossos erros. Que a gente erra. Nós todos erramos. Todo dia a gente comete um erro. Por que não abrir, não se ater a esses erros? Se atentar a esses erros, para a gente não continuar cometendo os mesmos erros. Aí que me vem a história de Davi. Davi errou. Mas a palavra aqui não diz que Davi cometeu os mesmos pecados. Ele pecou, botou seu joelho no chão, orou. Deus perdoou seu pecado, entre aspas, que o castigo chegou, perdoou o pecado que ele não morreu, mas o castigo chegou até ele, mas ele não cometeu mais aqueles pecados. Mas nos dias de hoje, a gente não aprende isso. A gente é que nem os animais que bota os cavalos, quando bota aquele tapume aqui não olha para os lados para ver, só olha aqui, eu quero ir aqui, aconteça o que acontecer, ele está indo só aqui, nessa direção aqui, e não olha para o que está fazendo de errado dos lados, que está derrubando alguma coisa, não olha. A gente tem que se ater a isso, se atentar às coisas. E acaba pecando, acaba errando e não alcançando o extraordinário de Deus. A gente tem que entender, irmão, que a gente está nesse mundo, mas a gente não pertence mais a esse mundo. A gente está buscando firmar um relacionamento com Deus, para que quando a trombeta tocar, a gente seja tomado por Deus, levado embora daqui, irmão. Se consertar para quando Jesus voltar, a gente ir com ele. E não ficar aqui. Não, ele dizer assim, afasta de mim, ó maldito. Eu não quero ouvir essa frase. Nós não queremos ouvir essa frase. Mas para isso, temos que nos corrigir todo dia, todo instante. Criar um relacionamento com Deus. Ouvir o que Deus fala com a gente. Se ater o que Deus fala com a gente. Se ater o que Deus quer que a gente faça. Agradecer as coisas que Deus fez e faz e está fazendo por nós. Não só buscar e nem orar a Deus só quando a gente está precisando. Vamos orar mais para agradecer. Agradecer a Deus. Muitas coisas estão acontecendo, mas a gente está aqui. Nós estamos firmes e fortes. Nós estamos firmes e fortes. Vamos procurar nos unir mais. Que Deus quer a união.
Deus quer a nossa união, que nós estejamos sempre unidos, firmando esse relacionamento com Deus. Quando a gente firma um relacionamento com Deus, a gente faz as coisas, a vontade de Deus. E toda a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se a gente está desunido, não estamos na vontade de Deus. Se estamos criando contenda, não estamos na vontade de Deus. Então a gente não está estabelecendo um relacionamento com Deus. Se é para fazer a vontade de Deus, é com ordem, decência. Estabelecer esse relacionamento com Deus, um relacionamento vindouro e verdadeiro. Esse é o relacionamento que a gente tem que buscar, nós temos que buscar estabelecer com Deus. Um relacionamento sincero, sem interesse materiais. O interesse da gente é a nossa salvação. Interesse a gente tem, que é a salvação. Está lá na glória. Naquele grande dia a gente subir. Esse tem que ser o nosso maior interesse. Fazer a vontade de Deus, estabelecer um relacionamento de Deus com o único interesse de ver a glória de Deus. Está lá, ó, naquele grande dia. Estabelecer um relacionamento, uma história com Deus, uma caminhada com Deus, sem se preocupar com nada, só entregar nossas vidas ao Senhor, confiar nele, que o mais ele fará. Glória a Deus. E até aqui me ajudou o Senhor, agradeço a minha oportunidade, sou grato e estou muito feliz por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.